Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula, nosso primeiro assunto, que nessa semana vai ser números inteiros. Então, esses números inteiros, para alguns de vocês pode ser uma revisão, né? Vocês podem já ter visto, mas para outros, pode ser o primeiro contato com esses números. Mas antes de falar dos números inteiros propriamente, a gente vai falar um pouquinho de situações onde a gente precisa utilizar números que não são tão comuns. Então, quais são essas situações? Por exemplo, aqui no Brasil, as nossas temperaturas, em geral, são temperaturas positivas, são temperaturas maiores do que zero. E essas temperaturas, elas não precisam ser escritas ou descritas utilizando números menores do que zero. Mas tem lugares no mundo onde essas temperaturas são extremamente baixas. E aí, como é que a gente faz para falar isso, né? Então, temos um exemplo aqui de um gráfico. Vocês já viram gráficos no ano passado. Vocês já devem identificar que esse daqui é um gráfico de barras. Nós vemos as barrinhas aqui. E nesse gráfico, nós temos a temperatura média da cidade de Toronto, lá no Canadá. E aí, nós temos nesse eixo a temperatura e nesse outro eixo os meses do ano. Então, a temperatura média da cidade de Toronto, no Canadá, em janeiro, é de menos 4 graus. Ok? É uma temperatura negativa. Aí, em fevereiro, a temperatura já vai para menos 3 graus. Em março, ela já é uma temperatura positiva, de 1 grau. E assim sucessivamente até chegar em junho, onde a temperatura vai ser de 19 graus. O que é que a gente pode ver? A temperatura ela altera bastante com o passar do tempo lá em Toronto. Isso quer dizer que, para expressar a temperatura ou a sensação de temperatura que as pessoas sentem, que as pessoas vão obviamente sentir lá em Toronto, nós utilizamos números que são positivos e números que são negativos. Temos outros exemplos de como a gente pode efetivamente utilizar esses números negativos e positivos. Um outro exemplo está aqui na classificação dos grupos A e B da Libertadores de 2020. Aqui nós temos aqui dois grupos, que é o grupo A, que tem esses 4 times, e nós temos também um grupo B, que também tem esses outros 4 times. Vamos nos atentar, a tabela aqui está completa, mas vamos nos atentar a essa colunazinha aqui, onde tem o SG. O que seria essa coluna? SG é uma sigla para saldo de gols. O que seria o saldo de gols? O saldo de gols é a diferença entre quantos gols um time fez, quantos gols um time marcou, menos quantos gols aquele time levou. Por exemplo, vamos ver aqui o Flamengo, que está no grupo A. O Flamengo ele marcou 14 gols, ok? Mas o Flamengo levou 8 gols. Então, 14 menos 8 dá 6. Então, o saldo de gols é uma diferença. Nesse caso, a diferença entre a quantidade de gols que um time marcou, que o time do Flamengo marcou, e a quantidade de gols que esse time levou é um valor positivo, 6. Isso quer dizer o quê? Que o time marcou mais gols do que levou. Mas se a gente olhar para esse outro time aqui embaixo, o Barcelona de Guayaquil, ele foi um time que marcou 4 gols, mas levou 12. E aí, quando a gente vai calcular o saldo de gols, é a diferença entre o número de gols que o time marcou menos o que o time levou, certo? Então aqui ficaria 4 menos 12. Quando a gente faz essa subtração, 4 menos 12, o resultado é menos 8, ou seja, é um número negativo. Ok? Então vamos lá. Temos outro exemplo aqui, é o exemplo de um extrato bancário. O que é um extrato bancário? É um documento, né, que demonstra quanto dinheiro tem na conta de uma determinada pessoa. E aí o extrato bancário ele vai mostrar
entradas e retiradas de dinheiro. Como assim? Nesse caso aqui, ó, o dono desse extrato, ele no dia 5 de janeiro, ele fez um depósito. Ou seja, ele colocou dinheiro na conta. Então, esse valor é um valor positivo. Ele colocou R$250 naquela conta. Porém, no dia 8, ele retirou R$350. Então, esse já é um valor negativo. Extratos bancários são bem legais porque eles podem mostrar como o dinheiro pode... Eles podem, na verdade, mostrar se uma pessoa está devendo ao banco ou está com dinheiro no banco. Nesse caso aqui em específico, o cliente, após várias movimentações, ele terminou com um saldo positivo, ou seja, ele tem dinheiro no banco, ele não está devendo. Mas aí como é que isso está relacionado com os números inteiros? O que seriam os números inteiros? Números inteiros são os números positivos e negativos sem um componente fracional. O que é que isso quer dizer? São números da forma mais simples como a gente conhece. Número 1, número 2, número 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então esses números eles são indicados por um conjunto que tem como representação essa letra Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e ele pode ser representado da maneira como nós estamos vendo abaixo, ok? O zero ele é um número neutro, ou seja, ele é um número que não é nem positivo nem negativo, ok? Então, tudo que a gente viu nesses exemplos são exemplos de números inteiros. Por quê? Nesses casos, nós estamos vendo números que variam tanto de forma positiva como de forma negativa. As temperaturas elas podem ser positivas ou podem ser negativas. O saldo de gols pode ser positivo ou pode ser negativo. E uma pessoa pode fazer um depósito ou retirar um dinheiro da conta, fazendo com que o seu saldo seja positivo ou negativo. Então, os números inteiros eles servem justamente para isso, para serem utilizados em situações onde a gente precisa demonstrar que há uma tendência, uma coisa positiva e uma tendência ou uma coisa negativa, ok? Então, além disso, nós chamamos que, só para relembrar, que os números negativos são todos aqueles que estão abaixo de zero, ou seja, são esses números aqui que estão abaixo do zero, e os números positivos são todos os números que estão acima do zero. Agora preste bem atenção nessa figura aqui. Essa figura mostra uma reta numérica. O que seria uma reta numérica? Vamos olhar direitinho aqui nessa outra figura, que é a mesma representação do que tinha no slide anterior. Olhem bem, aqui no meio da reta nós temos um número zero. Se vocês olharem direitinho, o zero está bem no meio da reta. Ele está dividindo a reta em dois segmentos, um que vai para a direita e outro que vai para a esquerda. E todo número positivo ele é maior do que zero. O que é que isso quer dizer? Todo número que está aqui à direita é maior do que zero. Da mesma forma que o zero é maior do que qualquer número negativo. O que é que isso quer dizer? Qualquer número que esteja à esquerda do zero é menor do que ele. O que é que a gente pode falar ainda sobre essa reta? O sentido dos números, os números vão, na verdade, a direção em que os números crescem é da esquerda para a direita. Isso quer dizer que, vamos pegar aqui esses dois números, menos 4 e menos 3. O número menos 4 está à esquerda do número menos 3. Ou seja, em outras palavras, mais simplificadamente, menos 3 está mais para a direita do que o menos 4. Então, ele é um número mais positivo do que o menos 4. Ok? Vocês têm que ter isso em mente, porque muitas vezes a gente vai trabalhar com números e isso vai ser extremamente importante. Então, outro exemplo. Vamos comparar o número menos 1 com o número menos 2. Qual deles é mais positivo? Olhem, o menos 1
está mais à direita. Se ele está mais à direita, mais nesse sentido daqui, ele é um número mais positivo. Então, menos 1 é maior do que menos 2, ok? Além disso, nós temos a simetria entre os números. Observem, a distância entre menos 1 e 0 é a mesma distância entre 0 e 1. Com isso, nós sabemos o quê? Nós sabemos que esses números são simétricos. Do menos 1 para 0, nós temos uma distância que é igual à distância de 0 para 1. Em geral, para os números inteiros, como é que a gente pode identificar facilmente quais são os números simétricos? Só a gente olhar o sinal. Então, nós vemos que aqui esse número é igual a esse. Se esses números são iguais, então a diferença está só no sinal. Aqui não tem sinal nenhum, mas a gente entende que é positivo, ok? E aqui tem um sinal negativo, então esses números são simétricos. Da mesma forma que o menos 2 é simétrico ao 2. Por quê? Olha a distância do menos 2 até o 0. Nós temos essa distância que é exatamente igual a essa outra distância aqui, ok? E aí, vamos para um exemplo aqui. Qual temperatura é a mais baixa? Menos 3, menos 1 ou 1 grau Celsius? Vamos analisar pela reta numérica. O menos 3 está aqui. O menos 1 está aqui. E o 1 está aqui. Eu disse para vocês que quanto mais à direita, quanto mais nesse sentido, maior é o número. Mas a pergunta fala, qual é a menor temperatura entre as três? Qual a temperatura mais baixa? Então, se a temperatura mais alta está à direita, a temperatura mais baixa vai estar à esquerda. Vocês concordam? Então, é justamente isso. Ó, o menos 3 é o número que está mais à esquerda. Então, ele é o menor número. Então, de uma forma geral, os números crescem da esquerda para a direita. Então, quanto mais à direita, maior o número. Quanto mais à esquerda, menor vai ser o número. Assim, a temperatura mais baixa é menos 3 graus Celsius. Ok? E aí, tem outra coisa que é bem importante quando a gente trabalha com números inteiros. Muita gente se confunde, mas é fácil de entender. São as operações de adição e subtração com números inteiros. Quando a gente está falando, por exemplo, menos 1 mais menos 4, ou menos 1 menos 3, como é que a gente faz para identificar qual o número resultante, né? Porque tem um jogo de sinais. Então, de uma forma simplificada, nós temos o quê? Olhe o primeiro exemplo. Olhe um primeiro exemplo aqui. Nós temos menos 2 e menos 2. Quando esses sinais estiverem juntos, menos com menos, eles se transformam em um sinal positivo, ok? Menos com menos vai dar mais. Da mesma forma que mais com mais vai dar mais. Porém, olha essa outra possibilidade aqui. Menos e mais. Quando você tem sinais diferentes, não importa a ordem. Pode ser primeiro o negativo, como esse caso, ó, primeiro o negativo, depois o positivo. Ou nesse caso aqui, ó, primeiro o positivo, depois o negativo. Não importa a ordem. Se os sinais são diferentes, o sinal resultante, no final das contas, vai ser menos. Então, de uma forma bem simples, o que é que a gente tem? A gente só tem duas situações no final das contas. Se os sinais forem iguais, olha aqui, dois sinais iguais, o resultado é positivo, ok? O sinal resultante é positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Se os sinais forem diferentes, mais e menos, ou mais, aliás, menos e mais, ou mais e menos, o sinal resultante vai ser negativo. Vamos ver como é isso na prática? Qual seria o resultado da soma entre os números menos 1 e 3? Vamos lá. Menos 1 mais 3. O que é que a gente tem aqui? Nós temos um sinal negativo, que é o menos 1, mais 3. Nós vamos ter que levar em consideração esse sinal aqui, que é da soma, com o sinal desse segundo termo, que é o mais. Sinais iguais. O que é que a gente tem? Tem um mais aqui e tem outro mais aqui. Se os sinais são iguais, a gente continua com o mesmo sinal, ok? Caso, sinal positivo.
Então vai ficar, no final das contas, nós vamos ter menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3. Quanto é que daria isso? A gente tem que... tem uma forma bem simples de fazer, que é utilizando a reta numérica. O menos 1 é esse valor aqui, ok? Aqui está o menos 1. E aí, o menos 1, ele vai andar 3 casas. A gente pode pensar assim, o menos 1 vai andar 3 casas, 3 unidades. Então, para onde é que vai? Né? Menos 1 mais 3, quanto é que seria? Então, menos 1 vai andar a primeira casa, que é essa daqui. Depois ele vai andar essa segunda casa, que é essa daqui. E andou a terceira. Onde é que parou? Menos 1 mais 3 parou aqui no 2. Então, o resultado dessa soma é menos 1 mais 3 igual a mais 2. Ele andou 3 casas, ok? Então, menos 1 mais 3 vai dar igual a 2. Agora, se a gente for fazer a subtração disso daí, como é que ficaria? Olhem bem. O que é que a gente vai precisar ver aqui? O sinal, né, da operação aqui, que é esse menos, com esse sinal aqui, que é o sinal do número. Menos com mais. O que é que dá menos com mais? Menos com mais, se a gente olhar aqui na tabelinha, menos com mais vai dar menos. Então, no final das contas, nós vamos ter menos 1, menos 3. Lembra que eu falei que, no caso anterior, o menos 1, ele percorreu 3 casinhas? Aqui vai acontecer a mesma coisa, mas olhem bem. O menos 1 está aqui e ele vai percorrer 3 casinhas, mas ele vai percorrer 3 casinhas para a esquerda. Por quê? Esse número não é negativo, então ele vai percorrer no sentido contrário, para a esquerda. Então aqui seria o quê? Primeira casa do menos 1 para o menos 2, a segunda casa do menos 2 para o menos 3 e a terceira casa do menos 3 para o menos 4. No final das contas, nós temos o quê? Que o resultado dessa subtração, menos 1 menos mais 3, vai ser igual a menos 4. Então, basicamente, é isso que nós temos aí nessa aula de hoje. Então, alunos, basicamente esses são os casos onde a gente vai trabalhar essa semana. Não quer dizer que o assunto seja limitado a isso. Essa é só uma visão geral do que é que a gente vai analisar, o que é que a gente vai estudar, ok? E aí, se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês tiverem algum tipo de questionamento, nós vamos tirar essas dúvidas durante essa semana, ok? Então, basicamente é isso. E a gente vai, durante a semana, durante nossos encontros no grupo, tirar todas as dúvidas sobre esses assuntos, ok?